Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 65. Eu sou Rafael Arinelli e videogame é um dos maiores prazeres da humanidade. Eu sou Daniel Cury e o último jogo que eu joguei na minha vida com afinco foi Pokémon Safira. Aqui é o Henrique Risato e eu sempre coloco o código para todas as vidas e todas as armas. Aqui é o Matheus Imbres e eu cheguei no final do Enduro. Olha só, cheio de gente agora que o Matheus finalmente voltou ao podcast. Você lembra qual foi o último que você participou? Não, faz muito tempo. Vocês me esqueceram na geladeira e não me lembro a data. Pois é, o cara ficou um tempo na geladeira aí. Por que, Henrique? Qual que é a justificativa? Porque ele estava preparando um outro site e a gente teve que matar os companheiros dele. Daí ele ficou desamparado e voltou. Mas olha só, uma informação interessante, hein? Tava pensando nisso hoje. No podcast Cinemação número 1, ele foi o primeiro convidado. No primeiro podcast já teve um convidado. Olha, é verdade. Tudo bem que ele não compartilhou no Facebook, não tweetou, não colocou no LinkedIn, não colocou no YouTube, não fez nada, né? Quer dizer, foi um convidado. Talvez aí está o motivo pelo qual ficou na geladeira. Mas eu coloquei nas minhas conquistas do videogame, então. Muito bem, hoje no podcast Cinemação vamos falar sobre os games que foram para o cinema. Vamos falar aí sobre esse gênero que tem dentro do cinema e que conquista fãs e ao mesmo tempo destrói eles dentro do cinema, porque a gente está com uma dificuldade gigante de encontrar um bom filme que veio do videogame pro cinema. Então vamos tentar explorar esse gênero a fim de tentar encontrar aqueles filmes que podem, sim ou não, ser um marco na história do cinema. Vamos começar então o podcast Cinemação número 65. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Hoje temos vários comentários aqui, 2 comentários, na verdade, enormes sobre o último podcast. Eu acho que vai ser bem legal aí a gente colocar alguns pontos, curiosidades que o pessoal trouxe pra gente. Mas antes, é sempre bom, é sempre válido a gente lembrar nossos ouvintes de como que eles fazem para se comunicar com o Cinemação. Então, Dani, gostaria hoje que você nos lembrasse quais são os meios de contato para as pessoas escreverem e comentarem. Como que elas fazem para se comunicar com o Cinemação? Se você é um internauta com menos de 98 anos, vai ser fácil. Se você tiver de 98 a 100, talvez seja também. Porque é só você entrar no cinemação.com, primeiramente, que é o nosso site, entra lá, comentar, tem espaço para comentário, pode comentar por meio do Facebook e pode clicar nas nossas redes sociais que ficam nos quadradinhos do lado, que são, as principais delas são o facebook.com/cinemação, o twitter.com/cinemação e o instagram.com/cinemação ou simplesmente @cinemação. Você procura a gente e comenta, curte, compartilha o que a gente coloca, dá o seu parecer, dá as suas ideias, enfim, faz o que você achar mais legal. O máximo que a gente vai fazer, se for ruim o que você fizer, a gente vai te bloquear, mas é só o máximo que a gente vai fazer. E você pode também mandar um e-mail, contato@cinemação.com. É o nosso e-mail, você pode mandar, falar o que você quiser. O máximo que pode acontecer é a gente não ligar pra ele, mas provavelmente a gente vai ligar porque provavelmente vai ser muito legal. Muito bem, e é sempre bom lembrar que pra você que quer tá ligado aí com a gente, quer sempre ver o que tá saindo de novo, não deixa de acessar o cinemação.com, porque tá cheio de notícia lá, todos os dias tem coisa nova e a gente só pode agradecer as pessoas que estão entrando lá e deixando seus comentários, como esses que a gente vai ler agora, né? Então a gente tem 2 comentários enormes sobre o último podcast, que é o podcast 64, que foi justamente sobre Jogos Vorazes
em chamas. O primeiro comentário que a gente tem aqui, quem mandou foi o Fernando Fujikawa, e ele escreveu o seguinte: sobre as questões que foram levantadas no podcast. 1. O massacre quaternário é realizado sim a cada 25 anos. Na primeira edição, cada distrito teve que realizar uma votação para escolher os próprios tributos. Na segunda edição foram chamados o dobro de tributos, ou seja, 4 por distrito, e o terceiro foram apenas entre os vencedores de outros jogos vorazes. Então, essa primeira questão que o Fernando Fujikawa levantou já responde aquela sua dúvida. Lembra, Dani? Lembro sim, valeu, Fernando. Tá respondido, né? Então, o que o Dani já tava achando que tinha lá... É óbvio, assim, que isso não é colocado no filme, né? A gente não tem isso explicado exatamente no filme, mas provavelmente o Fernando foi atrás dessa informação ou leu o livro, né? 2, que ele coloca pra gente. O Hamish bebe, pois como único mentor do Distrito 12, leva parte da responsabilidade das mortes de seus mentorados, e isso afeta profundamente ele. Ele ganhou o segundo massacre quaternário, então ele já tinha visto pelo menos 50 dos seus mentorados morrerem. Tá aí então mais uma questão que responde agora a dúvida do Henrique, não é, Henrique? Porque você falava que ele bebia porque ele era um cara triste, ele era um cara acabado e tal, lembra? Lembro que eu falei que ele bebia porque ele era traumatizado, porque ele era o único que tinha vencido. Mas, sei lá, o ator lá que faz o Hamilton não parece que tem 62 anos. No mínimo, assim, né? Considerando que nos jogos quaternários ele tinha que ter no mínimo 12 anos, tipo 50 anos atrás. Apenas 25, porque são 2 mentorados por edição. Ele manda 2. Verdade, menino e uma menina. Boas, Imbres. Muito bem, então. Mais uma questão resolvida aqui pelo Fernando Fujikawa. Aí ele coloca mais um ponto, terceiro ponto. No livro, durante a festa na capital, quando o Plutarch fala com a Katniss, ele dá uma dica sobre como seria o massacre quaternário, e de lá em diante já dava para desconfiar sobre ele. Não, eu não sou super fã de jogos vorazes, mas eu li faz pouco tempo, então estava fresco na memória. E eu queria perguntar o que vocês acham da Jennifer Lawrence, pois ela ganhou um Oscar e eu não vejo ela fazendo cenas igual a Natalie Portman ou a Anne Hathaway. E outra coisa que eu vi um tempo atrás e esqueci de comentar, foi que falaram de aplicativos para Android e Apple para ouvir podcast, mas nada de Windows Phone. Tem um aplicativo chamado Podcaster para o Windows Phone, muito bom para ouvir podcasts e aceita feeds do iTunes. Ó, essa dica é uma ótima dica, então, para você que quer assinar podcasts de várias pessoas, incluindo aí esse ótimo podcast do Cinemação, você pode assinar aí e pegar o aplicativo chamado Podcaster, que com certeza você vai conseguir acompanhar mais de perto, né, os nossos últimos podcasts. E aí ele conclui aqui: podcast do Cinemação tá cada vez melhor. Parabéns. E são vocês que fazem o soundtrack. Tem músicas muito legais. Podiam botar um rock de vez em quando. Ah, e sobre aqueles podcasts com menor duração, eu não gostei. Acho que fica faltando coisa pra falar. Tinha algo sobre gravidade, mas deixa pro próximo, que eu já escrevi demais. Então o Fernando mandou esse comentário pra gente, tirou várias dúvidas e vamos responder algumas perguntas dele. Então a mais fácil que eu posso responder aqui é referente ao soundtrack. Sim, somos nós que colocamos lá os soundtracks, só que são soundtracks baseados aí geralmente nos filmes que a gente fala e tal. Então, por exemplo, no último podcast, que é o Jogos Vorazes, a gente pegou o soundtrack original dos Jogos Vorazes em Chama e a gente foi colocando lá todas as músicas que estavam a ver com o filme, né? Então a gente tem esse cuidado de meio que, assim, fazer o tema se fechar, tanto no que a gente tá falando, quanto nas músicas que acompanham o que a gente fala, né? Então a gente tem isso, mas essa dica de colocar o rock pode deixar que a gente vai considerar. E sobre os podcasts de menor duração, realmente foi um teste que a gente fez, a gente não viu lá grandes diferenças pro que a gente já faz. Então, assim, em termos de tempo e de formato, a gente vai continuar dessa forma. Talvez pro ano que vem a gente acrescente um quadro
novo ou troque algum quadro, não sei, a gente vai pensar alguma coisa. Aliás, daqui a pouquinho, depois do Repercussão, já tem Rock and Roll, né? Perfeito, vamos colocar então o Rock and Roll para homenagear aí o Fernando. E aí eu queria a opinião de vocês então sobre a Jennifer Lawrence. Ele perguntou aí o que a gente acha dela em relação aí à atriz mesmo, né? O que vocês acham dela como atriz? Ela ganhou o Oscar por um filme que não tem nada a ver com Jogos Vorazes. Ela acabou encabeçando outros filmes que tem a ver com essa coisa de super-herói, não sei o quê. E a gente fica meio... Ela acaba fazendo muita coisa assim para um público muito grande. E às vezes o que chama mais a atenção de uma atriz é justamente esses filmes um pouco mais autorais e tal. Na verdade, eu vou querer dessa vez começar pedindo a opinião do nosso convidado Zimbres sobre a Jennifer Lawrence. O que você acha dela? Cara, pelo menos os poucos filmes que eu assisti dela, eu fui convencido no Silver Lining lá, achei que ela tá legal também. Lado Bom da Vida, né? Achei que tava legal, o papel ajuda também, porque é uma maluca lá. E no Jogos Vorazes também, acho que ela faz legal, meio que esse lado da menina frágil e tal, mas a hora que precisa ser meio fodona, B10 lá, ela consegue também, sei lá, não... O filme em si também não exige muito da interpretação, mas eu acho que passa bem, sim. Mas dizer que ela é uma grande atriz e tudo isso, acho que apesar de ter ganho o Oscar, não tem muito o que trabalhar ainda, né? A comparação dela com a Natalie Portman que fizeram aí, acho que não tá longe ainda, né? Assim, mas em relação a ela no filme dos Jogos Vorazes, cumpre bem o papel, né? Não tem nada, assim, de extraordinário que você fala, puta atuação fantástica de uma atriz que ganhou o Oscar. Nem o papel exige tanto, mas ela vai lá e representa legal lá. Bom, primeiro que eu acho que o Oscar que ela ganhou não foi muito merecido, não que ela não seja uma boa atriz, eu gosto dela pra caramba, eu gosto das entrevistas doidinhas que ela dá, eu acho que quando ela ganhou o Oscar, tinha que ter sido a Emmanuelle Rivat, né, que fez O Amor e que... sei lá, não vai ter muita outra oportunidade pra ganhar um Oscar. E que, na minha opinião, foi muito melhor do que todas as que estavam concorrendo. Mas, enfim, o Oscar sempre tem dessas coisas aí de dar o prêmio pra alguém que não necessariamente merecia, apesar de que ela tem bastante futuro e talvez um dia se torne uma Natalie Portman. O Henrique se recusa a falar da Jennifer Lawrence. Por quê? Ela já magoou você? Seu coração te feriu? Cara, sinceramente, eu acho ela meio sem sal, assim, como atriz. É muito mais do mesmo. Mesmo esse lado bom da vida, tipo, eu fui no cinema, eu dei umas risadinhas, mas nada assim, nossa, essa atriz tem que levar o Oscar. Só isso. Basicamente, tipo, o Daniel falou, ela é gostosa e ela é a mística do X-Men. Isso é legal. Tá pra parecer, né, a atriz que o Henrique acha bonita, porque já falou que a Natalie Portman era sem graça, agora falou que a Jennifer Lawrence é sem sal. Quem será a musa do cinema do Henrique? Na verdade, ele foi ameaçado pela Alice Braga, né? Alice Braga, pros Zimbres que talvez não se lembre, é minha vizinha. Dani, você tem um comentário aí bem legal também, referente aí a esse último podcast, que eu acho que vale a pena a gente ler para as pessoas, né? Cara, a Ana Moss escreveu um comentário muito legal também no post do podcast 64 sobre os Jogos Vorazes. Ela escreveu assim: oi meninos, gostei muito do podcast, sou meio anestesiada desde que vi o filme, curti demais. Também dou 5 claquetes e meia, como o Henrique. Vários pontos que vocês levantaram no podcast não haviam ainda me chamado a atenção. A relação que você construiu fazendo um paralelo do universo do filme com o que nos ocorre hoje em relação às celebridades foi vista por mim de outro modo. Pensando no que você disse, eu imaginei as fronteiras físicas entre os distritos como se fossem as barreiras econômicas que vivenciamos hoje. Até porque eu acredito que existem pessoas na África que podem ter o mesmo padrão de vida de um europeu ou até melhor. E a capital seria uma figura idealizada do tipo American Way of Life, onde todos gostariam de estar, como todos gostariam de ser, e que consequentemente ordena os padrões e, é claro, onde o poder maior está sediado e instalado. Os jogos poderiam ser vistos como a própria indústria escravocrata, presente nos locais mais pobres do planeta, que são a base desse estilo de vida de alto padrão visto na capital. Eu estou super ansiosa pelos próximos filmes, acredito que muitos personagens vão se revelar diferentes do que são nesses 2 primeiros filmes, até porque eu li algumas sínteses dos próximos livros, e
se o diretor for minimamente fiel, o final da trilogia vai prometer muita coisa interessante. Uma observação excelente de vocês em relação ao triângulo amoroso da Katniss, também achei que o filme foi além do estereótipo feminino hollywoodiano, porém esse talento não tirou a feminilidade da personagem, porque a hora que a coisa apertou, ela não se negou a buscar o aconchego no peito de Pita ou ir correndo abraçar o Gale, o que não tem nada demais. Só porque ela é durona e atira super bem umas flechas, não significa que ela não gosta de carinho. Achei bem legal, a Ana praticamente corroborou com o que a gente disse no podcast, e eu achei bem legal também a análise que a Ana fez sobre essa questão do American Way of Life e de que os distritos não são necessariamente os países, mas as camadas sociais que existem na sociedade. Que sim, também é uma possibilidade de interpretação, talvez até mais plausível do que o que eu falei, mas enfim, eu acho que uma coisa não anula a outra, são sempre essas metáforas, né? Cada distrito, eu tava lendo depois, acho que numa revista falando sobre o universo dos Jogos Vorazes, cada distrito ele é determinado para algum tipo de indumentário ou necessidade da capital. Então tem assim, o distrito X é a parte de madeira, então manda madeira para a capital para as construções das casas. Outro distrito Y é do tecido. Distrito W é o da segurança, onde são treinados aqueles soldados lá que se vestem de branco. Então todos eles vivem para sustentar a capital e cada um bem setorizado mesmo. Eu acho que super legal o comentário que a Ana mandou pra gente. Ela expõe bem assim os pensamentos e eu acho que vai também em conjunto com aquilo que a gente comentou no podcast sobre a arte de contar a história, que foi aquilo que o Bruno falou, que às vezes você monta uma história e a partir do momento que você solta ela, você permite as pessoas fazerem vários tipos de análise daquilo, análise às vezes que você nem imaginou, né? Então às vezes o cara que escreveu lá Jogos Vorazes, escreveu porque achou legal dividir por distrito e tal, nem queria fazer algum tipo de referência, e aí a gente começa a ver o filme e bate com a nossa realidade, e aí você começa a viajar, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. Cara, no caso dos Jogos Vorazes, foi a Suzanne Collins que escreveu, eu acho que foi tudo muito pensado, sim, mas tem muitos casos que não, ou tem muitos elementos que talvez não. Às vezes são coincidências que passou batido na hora do roteiro do livro e que o negócio vai tomando uma proporção tão gigante que vão tendo pensamentos que vão se unindo ali, cada um vai formatando sua ideia da coisa e cada um faz daquela história sua de uma certa maneira, né? Então isso é bacana. Acontece com vários filmes e com Jogos Vorazes está acontecendo bastante também. O comentário é bem grande, ele tem 7 palavras. Literalmente. Ele é sobre o post que tava falando assim, saiu o trailer definitivamente para maiores do filme Ninfomaníaca. Quem mandou o comentário foi o Felipe Simon. Ele escreveu assim, já saiu do ar, esse filme promete. Profundo, rapaz. Promete. Ô Dani, por que será que saiu, né, do ar, né? O Dani, eu acho que você nem chegou a conseguir ver o trailer, né, Dani, que tinha entrado no YouTube. Cara, depois eu vi o pessoal comentando e eu vi um outro que não é bem o que eu achei que fosse, mas eu achei que era porque ele tem cenas fortes também, mas não a ponto de ficar escandalizado, etc. Mas enfim, eu tô ligado na parada. Tá mais fácil ver o filme proibido da Xuxa do que esse trailer, hein? Exatamente. Bom, eu coloquei esse trailer lá. Cara, é realmente, assim, é praticamente um filme pornô que o cara tá filmando, porque tem várias cenas de sexo explícito, assim. A personagem principal, que é uma menina que tem esse problema de ser essa ninfomaníaca, essa doença, né? Ela aparece no trailer fazendo um boquete, assim, tipo... É sexo oral, Rafael. Um sexo oral. Sexo oral não é quando a gente fica conversando sobre sexo? Não, esse é o programa da Fernanda Lima. Dependendo do sexo oral, é aquele que você faz de hora em hora. It's an honor to finally meet you, Sonia.
Shang Tsung, at your service. Hey, be nice to the lady. She's just doing her job. When I want backup, I'll radio for it. Got that radio handy? Scorpion and Sub-Zero. Deadliest of enemies. But slaves under my power. Move aside. O mercado de games já ultrapassou o mercado de cinema e tem crescido ano após ano e tá ganhando cada vez mais fãs. Inclusive chamou a atenção de quem gosta de cinema, e ali você consegue encontrar um monte de história que te proporciona jogar isso pro cinema. Só que, como eu falei na abertura, a gente não consegue ainda encontrar filmes que sejam tão bons quanto jogos, né? E aí vem a pergunta: por que será que isso acontece? Por que a gente ainda não viu um filme que seja baseado em jogo que seja tão bom quanto o jogo? A princípio, a minha resposta para isso é justamente porque quando você tá lá jogando, você tem uma experiência imersiva no game que é totalmente diferente de quando você vai no cinema. No cinema, você não tem essa experiência imersiva, quer dizer, você não controla o personagem principal, as decisões que ele toma não passam pelo seu julgamento, você assiste a linha de raciocínio dele, enquanto no jogo, principalmente hoje em dia que a gente tem aí vários universos abertos, né, de game, você pode tomar várias decisões e essas decisões elas têm influência no resultado final do jogo. Então a gente não consegue entender, não consegue chegar perto disso no cinema, né? Eu acho que isso é o que chama muito a atenção. Eu concordo bastante com isso que você falou. Você tirar a participação do espectador, que é o ponto crucial de uma experiência no videogame, eu acho que isso aí já ferra qualquer possibilidade de um filme baseado em jogo ser bom. Um outro fator que não tão agravante quanto esse, mas que eu acho que pesou bastante, principalmente nos primeiros filmes que foram baseados nessas histórias de videogame, nesses jogos, é o fato de que os jogos, sei lá, década de 80, 90, que geraram as primeiras adaptações para cinema, eram jogos de universos bem fantasiosos. Então, a própria tecnologia, a produção naquela época já era bem precária, né? Então, o pessoal, vamos pegar já de cara o exemplo do filme do Super Mario Bros. Para eles conseguirem adaptar a história daquele encanador naquele mundo esquisito lá, cheio de tartaruga, uma princesa e um rei dragão. Para eles trazerem aquela realidade para uma realidade meio plausível, com experiências científicas e tudo mais, ficou uma desgraça. Aquilo não funciona. E isso acontece muito com boa parte desses filmes, trazendo um comparativo. A experiência não fica tão ridícula ou torturante quando você assiste um filme de um jogo mais recente, que é um Tomb Raider ou um Hitman, que já acontece num universo mais real, né? Então, esse universo real foi tornando-se comum nos videogames já, sei lá, do ano 2000 pra cá. Então, aí é mais fácil você traduzir, você adaptar esse universo do videogame dentro do cinema. Mas isso não quer dizer que esses filmes também são bons por outros motivos. Acho que esses são os principais pontos. A questão da experiência, da interatividade e da retratação e adaptação dos universos de uma realidade totalmente fantástica para uma realidade adaptada para se encaixar numa produção que seja possível de realizar dentro do cinema. Pô, perfeito. Acho que isso já resume muito, assim, essa falta de sucesso, vamos dizer assim, dos filmes, né? Eu queria saber aqui do Henrique e do Daniel, que são os dois contrapontos hoje do podcast, porque são os dois que não jogam videogame, né? Então eu queria que vocês contassem, assim, falassem um pouco qual foi a última experiência de vocês com games e qual foi o último filme que vocês viram no cinema que é baseado em games, por mais que vocês não tenham jogados, e o que vocês acharam. O meu último videogame foi o Nintendo 64, mas eu cheguei a jogar até o PlayStation 3, Xbox, principalmente na casa de um tal de Rafael Arinelli e Matheus Imbres. Eu não sei se vocês já ouviram falar deles. Bom, acho que o último jogo assim que eu joguei pra caramba foi o Call of Duty Modern Warfare
2, né? Que adorei. Jogo de tiro em primeira pessoa, tipo, muito minha cara. Agora, filme baseado em videogame, eu acho que o último, infelizmente, foi o Street Fighter, a Lenda de Chun-Li. E foi muito ruim, assim. Foi muito decepcionante. Assisti só porque foi na TV aberta e, tipo, assisti e falei... Parei na metade, não acabei de ver o filme. Mas você não assistiu Resident Evil, por exemplo? O Resident Evil, mas eu assisti só até o 3º, se eu não me engano. Mas ele começa a distanciar também do universo do videogame. Daí eu parei de considerar a partir do 2º filme. Cara, eu não entendo muito de videogame mesmo, assim. Eu joguei muito pouco e hoje, assim, não tenho e acho bom porque eu não gasto tanto dinheiro e tal. Eu vejo as adaptações de jogo de videogame como as principais ou as mais famosas como aventura, né? Assim, não consigo ver nada além disso. Que nenhuma das últimas que eu vi eu lembro do Príncipe da Pérsia. Eu acho que eu entendi qual que é a pegada do jogo, né? Ele tem que... você vai seguindo com o personagem pelos lugares e usando, né? E viajando no tempo e tentando... Imagino que, tipo, sair de uma espécie de labirinto no tempo. Eu imagino que seja mais ou menos isso. E eu achei o filme, assim, divertidinho, mas nada além disso, né? Básico e tal. Não tenho a mínima vontade de jogar o jogo. E toda vez que eu vejo o pessoal jogando videogame, eu prefiro acompanhar uma história do que ficar tentando descobrir como fazer pra sair. Talvez seja trauma, porque no Zelda, na época que eu jogava, eu nunca consegui sair de um ponto lá e fiquei puto e não joguei mais. Por isso que o seu último jogo que você completou foi Pokémon, então. Porque Pokémon não tem muito o que pensar, você tem que ficar treinando que nem louco, é divertidinho lá, tipo, aí você fica tão foda que você derrota todo mundo e termina o jogo. Mas, no caso do Zelda, apesar de tudo, daria um filme legal, pelo menos uma animação, se ficaria legal. Então, esses jogos que você falou, tipo o Pokémon, o Zelda, são tudo jogos que já estavam ali, assim, vamos dizer, na década de 90, né? A gente tem, como o Zimbis falou, o Mario Bros, que é um filme que veio para tentar, de alguma maneira, mostrar o universo do Mario, que era o jogo mais vendido da época, era o jogo mais famoso da época, e aí tentaram fazer um filme que foi, assim, chegou a ter uma ótima audiência e tal, porque tinha bastante fãs. Mas, assim, é um filme muito fraco, os atores são fracos, a história é fraca. Quer dizer, você tinha... O game em si já tem uma história fraca, que é uma aventura. Um encanador, são uma dupla, né, de encanador, o Mario e o Luigi, e eles precisam resgatar uma princesa, basicamente isso. E para resgatar, eles precisam passar por todos os desafios que o mundo deles propõe. Então a história já é uma história assim meio clichê. E aí chegaram no filme e resolveram fazer mais ou menos a mesma coisa e não convenceu, né? Eles tentaram roteirizar um enredo que é muito esdrúxulo, se for olhar muito bem. Pra você jogar e sair apertando o botão e fazer tudo aquilo lá é muito legal. Mas pra você sentar numa sala de cinema por 1h30, sei lá, e ficar olhando isso e tentando entender um negócio que tentaram dar sentido, não faz sentido, e não faz sentido você estar ali, porque é ruim, o filme é horrível. Agora já estão pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Então fica aqui até uma dica para quem tá escutando o podcast, quer ver um pouco mais de Mario e tal em live action, né? Saiu na internet, na verdade, 4 curtas, bem assim, de apresentação de personagem e tal, que é feito daquele tipo fan-filme, né? Então, quem fez foi, assim, um orçamento baixo e tal. E o nome desses curtas é Os 4 Jogadores. Então, são curtas que apresentam os personagens, tipo, um pouco mais bem feitos. Então, o primeiro curta que saiu chamava The Fixer, que apresentava justamente o Mario. Depois você tinha um outro curta que chamava The Addict, que apresentava o Luigi, e aí você assiste, tá cheio de efeitos, inclusive é engraçado, porque no do Luigi, ele é viciado meio que em drogas e tal, e aí ele cultiva uma plantinha assim, que a hora que ela abre, ela começa a pegar fogo, ele cata ela com a mão assim, e começa a pegar fogo na mão dele, sabe? É muito louco os efeitos. E aí saiu também recentemente mais 2 curtas, que daí é o The Star, que mostra justamente a história da princesa Peach, e o que eu tô morrendo de curiosidade, que eu ainda não vi, que se chama The Soldier, que é o
Todd. Lembra do Todd? Aquele cogumelinho, né? E eu queria ver ele, eu quero ver como eles retrataram ele nesses curtas. Mas é um fan-filme e quem tá fazendo isso é um cara chamado Ivan Daugherty, que é o cara que trabalhou recentemente aí naquele filme Branca de Neve e o Caçador com a Kristen Stewart. E ele tem essa pegada assim de uma coisa um pouco mais sombria e tal. Então ele tá afim aí de fazer alguma coisa relacionada a game. E aí ele foi pra esse lado do Mario. E eu tô achando super legal essa vibe de tentar trazer de novo o Mario pra live action. E uma outra dica também super legal é entrar nos jogosonlinegrátis.ol.com.br e jogar os jogos antigos do Mario tudo online de graça. Então, a gente falou do Super Mario Bros, que foi o primeiro filme a ser baseado em um jogo de videogame. Isso em 1993. Aí, em 94, saiu um outro clássico da Sessão da Tarde, que é o Double Dragon. Fala aí, Matheus, um pouco do filme do Double Dragon. Já torrei ficha no fliperama jogando Double Dragon. O filme também é horrível, mas é comparado com o Mario, se for ver assim, é melhor, né? Porque, sei lá, é ruim também, vai. Mas assim, faz muito tempo que eu assisti, eu lembro que a história é mais parecida, porque o do Double Dragon não tinha muita coisa a não ser resgatar a namorada de um dos malucos lá que foi sequestrada por o cara mal. Mas aí fica nisso também e é uma baboseira só. Como chamava aquele monstrão lá, gordo? Um cabeçudo, é o Abobo. Pra quem não conhece, o Double Dragon é basicamente dois irmãos também, né? Só que é um jogo mais de luta, assim, eles lutam tipo um karatê, sei lá. E é interessante o Henrique ter lembrado isso, que saiu o filme do Super Mario Bros. Em 93, Double Dragon em 94, e aí em 94 saiu, eu acho que a maior produção de um game pro cinema, e aí a gente pode dizer que era a maior produção porque tinha nomes realmente de peso, né, no filme, que daí era o Street Fighter, que daí você tinha o Raul Julia sendo o vilão do filme, que era o Bison, e você tinha do outro lado o Jean-Claude Van Damme, que era o Guile, e tava lá tentando deter o Bison. Esse filme, eu acho que na escala aí de filmes de games, pelo menos nessa época, foi um que foi muito melhor do que os outros, né? Ele foi bem melhor, se for comparar, até pelo elenco aí, dá pra ver que eles investiram uma grana realmente. Tinha o Van Damme, em 94, é um cara que tava, não sei se estava no auge, mas ele tava bem. Ele ainda não tinha roçado na Gretchen. Mas enfim, ele tinha uma reputação, a carreira dele tava legal. Raul Julia também, puta ator, que era top na época. Então, investiram uma grana, só que também um filme, a galera foi assistir em peso porque o próprio jogo, o Street Fighter, tava super em alta, todo mundo jogava isso alucinadamente. Foi um sucesso em termos, né? Muita gente assistiu, muita gente foi atrás, mas o filme também é horrível. Foi o último filme do Raul Julia, né? Antes dele morrer. Inclusive o filme foi lançado, se não me engano, meses ou semanas após a morte dele. E o Blanca era muito bizarro. Não é só o Blanca que é bizarro nesse filme, tem muita coisa que é bizarra. Nessa época, 93, 94, aí, era um jogo que virou desenho, eu não sei se vocês lembram, da Carmen Sandiego. Era um desenho animado, mas não tinha filme, tinha? Não, então não tinha filme, e agora especula-se para os próximos anos que eles querem sim fazer um filme Carmen Sandiego, que era aquela coisa que... Você lembra da história, Dani? Eu quero que o Dani fale, porque o Dani tá um pouco deslocado com esse negócio de videogame. Eu lembro, eu jogava pra caramba Carmen Sandiego, no computador mas eu jogava, e era muito massa. Eu acho que se vocês fizerem uma coisa de investigação, pode ficar um filme legal, sim. E, enfim, e o desenho eu lembro que eu assisti um pouco, não era fã, mas eu assisti sim também, era divertido. Seguindo aí a lista, a gente pode dizer aí que tem um outro filme que, assim, chegou muito próximo desse sucesso de Street Fighter e, na minha opinião, ultrapassou até, né? Que foi justamente o Mortal Kombat, né? Então, Mortal Kombat eu não lembro muito dele, mas
É outro que também, na mesma pegada do Street Fighter, tava super em alta na época e muita gente assistiu. Não é nenhuma obra-prima. Eu acho que ele é até um pouco melhor que o Street Fighter, mas enfim, nada que mereça muito crédito aí. Mas com certeza, fez muita grana e teve continuações, enfim. De nome ali, eu acho que de ator tinha só o Christopher Lambert, né? Não me recordo de ninguém mais ali de expressão. Tanto é que eu acho que ele nem voltou pro próximo filme, mas enfim. Não, e outra assim, o filme fez sucesso em 95, acho que justamente porque tava nessa febre, começou essa coisa do vamos levar os jogos pro cinema e tal, mas cara, aí os caras se empolgam, aí saiu depois uma sequência em 97, esse filme foi feito em 95, 97 fizeram uma sequência, que daí, assim, o público já foi pífio, a história era ruim, eles tentaram repetir alguma coisa que já não tava, assim, que tinha funcionado bem, mas eles tentaram repetir, né? A grande verdade é que se funcionar bem o que você tá falando é que deu uma grana e os caras quiseram continuar ganhando em cima e foram enfiando continuação, mas a qualidade foi piorando, inclusive. Comparado ao filme do Street Fighter, eu curti bem mais o Mortal Kombat, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha 10 anos quando saiu, acho que meu pai alugou umas 5 vezes o filme pra eu assistir, até eu comprar o VHS do filme. E ele foi bem legal também, porque na continuação, que foi o Mortal Kombat A Aniquilação, tinha grande parte dos heróis. E foi uma continuação direta do jogo Mortal Kombat 2 também. Eu tenho boas lembranças desse filme aí. E uma coisa legal também, o ator que fez o Shang Tsung, que é o Cary Hyo Tagawa, ele faz o Shang Tsung na websérie Mortal Kombat Legacy, que está na 2ª temporada já. Que, aliás, teve uma websérie, não sei se é a mesma, mas começou uma websérie há um tempo atrás do Mortal Kombat muito bem feita, assim, muito bem, com, assim, uma estrutura de cinema mesmo, fotografia, os próprios combates, assim, muito bem feitos, né? Essa é a mesma, né? Isso, essa mesma, cara, exatamente. Bom, daí a gente teve esse filme em 95, continuações em 97, e aí existe aí um gap, a gente pode dizer assim, porque os filmes de game que iam pro cinema, eles realmente nunca tiveram esse glamour. A gente pode dizer aí que o top que a gente tinha visto até então era justamente Mortal Kombat, mas tentaram fazer sequência, não foi muito bem estabelecida e tal. Pra quem era adulto naquela época, achava uma bobagem, e pra quem era jovem, sei lá, assistia, mas preferia às vezes até ficar em casa jogando ainda do que realmente ia parar 2 horas pra assistir o filme. Aí a gente tem um gap aí, e depois de algum tempo, já na década 2000, né, a gente chega aí com a Tomb Raider, e aí você tem toda um invólucro por esse filme, justamente por conta da Angelina Jolie. Esse eu tenho certeza que o Daniel assistiu, meu. Assisti, eu lembro que era final de... Não sei se era final de ano ou final de semestre, mas eu lembro que foi a última aula do curso de inglês, que a gente, foi aprender inglês assistindo Angelina Jolie falando Lara Croft Tomb Raider. Eu aprendi a falar explosões em inglês. E no mesmo ano que saiu esse primeiro filme do Tomb Raider, saiu Final Fantasy The Spirits Within, que era o primeiro filme, assim, acho que com captura de movimentos dos atores. Não, o primeiro filme digital em que muita gente confundia os personagens digitais com pessoas reais até. E a história é muito legal, envolvendo Gaia, e tem o nome da franquia Final Fantasy que é muito forte, né? Cara, eu lembro que eu assisti, inclusive na época eu vi muita semelhança, que eu acabei vendo só depois e tal, com um episódio do Matrix, das animações do Matrix, ou do Animatrix, né, que teve, e tinha uma que era bem parecida com esse Final Fantasy, com até a qualidade, os traços e tudo mais. E eu sei que tem várias animações que tem saído, né, do Final Fantasy. Eu diria que é uma das, apesar de não ter assistido, é uma das melhores, porque ela vai justamente no público do game e fica lá e não tenta levar isso para uma quantidade absurda de pessoas que muitos filmes fazem e acabam estragando a história do videogame por
tentar atingir todo esse público, né? Eu acho que o Final Fantasy tá conseguindo manter esse nicho em vez de tentar espalhar. O Final Fantasy é um dos casos de jogos que foram lançados, já existiam a franquia desde, sei lá, década de 90, 1991, 92, já tinham jogos do Final Fantasy. Acontece o seguinte, que ele também, ele se desenvolve num universo totalmente novo, né? Nada a ver com a realidade nossa aqui. Porém, acho que uma das coisas que funcionou nesse filme é que, justamente por ser um filme todo desenvolvido em computação gráfica, então eles conseguiram manter muita coisa do roteiro, do enredo do Final Fantasy, porque eles conseguiram recriar aquele universo, os personagens, os cenários, as criaturas. Então eles conseguiram trazer isso pra tela. Então, uma das coisas que funciona bem nesse filme é porque ele manteve essa estrutura dele, manteve o universo e só adaptou a história em si, não precisou adaptar o universo todo, né? Então o Final Fantasy é um dos poucos casos de filme baseado em game que funciona, que tem uma certa qualidade, sim. A gente já traçou aí um caminho do porquê que filmes baseados em videogame não dão certo, né? Mas vocês acham que essa falta de recurso tecnológico, principalmente nessa época, assim, o histórico, né, de você ter vários filmes que acabaram não dando certo, é um dos motivos também por você ter, assim, um certo fracasso nesse gênero? Porque os caras tentaram lançar algumas coisas, que nem o Zimbres falou, no mundo fantasioso, que não compravam a ideia, não era uma coisa muito boa. E aí você tem ali os filmes que ficaram melhores, que a gente pode dizer que foi o Mortal Kombat, a própria Tomb Raider. E aí você tem o Final Fantasy, que daí eles se amarram melhor com a história do videogame, porque mantém ali uma certa fidelidade, né? E Mario Bros, por exemplo, era um troço que não mantinha nada a ver com o jogo. Vocês acham que essa falta de tecnologia é um fator que impulsionou esse fracasso? Eu acho que muito pouco, porque o primordial é o roteiro, e eu acho que a questão é ter roteiro forte ou fraco. Eu acho que o que na verdade impulsionou foi, não sei, eu acredito que o que impulsionou mesmo esse fracasso ou essa falta de filmes bons adaptados de videogame, a crença na ideia de que só o fato de ter muita gente que gosta do videogame vai fazer com que o filme seja um sucesso. E eu acho que isso não é, como a gente tem visto, não é o caso. Precisa ter algum tipo de atrativo e precisa ter uma história muito bem contada, mesmo que ela até fuja um pouco do videogame. Eu não vejo problema em mudar um pouco de histórias, da adaptação desde videogame até livro, etc. O Daniel falou tudo, a questão é o roteiro e o diretor, ou pelo menos os produtores, conhecer um pouco da história do filme. No ano seguinte, em 2002, a gente tem um excelente exemplo disso, que foi o ano que saiu Resident Evil, o Hóspede Maldito, que sem dúvida é o melhor filme da franquia de cinema do Resident Evil. E assim, é um filme que ele fala, ó, desliga o cérebro, tem zumbi, tem tiro, tipo, você vai pirar, e muito rock and roll até. Sem dúvida. Não sei se vocês concordam, mas com certeza o Resident Evil, desses filmes de videogame de terror que foi pras telas de cinema, é o melhor, assim, o primeiro. Eu também acho, e apesar de não gostar dos últimos do Resident Evil, eu ainda acho que a série ela vale a pena como entretenimento. Mesmo sendo os últimos Resident Evil foram bem fraquinhos. Mas, tipo, é válido, vale assistir e se divertir nesses filmes. Diferente de um Street Fighter, diferente de um, sei lá, de qualquer outra coisa que são muito ruins, assim, aquela coisa que você fica com vergonha. Mas o Resident Evil eu gosto pra caramba. Aí eu não sei se o Zimbres concorda comigo, mas pra mim o Resident Evil ele sai do patamar de jogo, que é um jogo de terror, né? Porque você tá num mundo apocalíptico tentando viver ali. Então ele sai de um jogo de terror e ele se transforma num filme de ação, quase assim. Diferente, por exemplo, de Silent Hill, que é um jogo de terror e que virou um filme de terror também. E eu acho que nesse sentido, Silent Hill é muito melhor do que Resident Evil, porque manteve a essência do game. Não sei se você concorda comigo. O Resident Evil, o jogo
jogo, a pegada dele é te deixar fazer sentir medo. Você fica confinado ali na casa e tal, você fica desenvolvendo, procurando, tentando resolver os puzzles ali que tem, mas o objetivo é te provocar uma imersão que você fica dentro daquele universo e você começa a sentir medo e tal. O filme eu acho que a pegada é totalmente diferente, até a questão dos próprios zumbis eu acho que não tem tanto assim se comparar com o jogo. E, é tiro pra todo lado, é voador, é mulher dando golpe de Kung Fu. Eu acho legal o filme também, eu acho que é, sei lá, desliga o cérebro e sai vendo o headshot lá, beleza, mas em questão de fidelidade ao filme e acompanhar a proposta do filme, eu tô também com o Rafael na questão do que o Silent Hill, eu acho que ele vai mais de encontro. É um filme totalmente sombrio, modo esquisitão, dá medo lá, ou desculpa, o jogo esquisito, dá medo, e o filme ele foi nessa pegada também, vamos tentar criar um ambiente bem tenebroso ali, vamos fazer o personagem começar a sentir pânico de estar imaginando aquelas situações e vamos nisso até o fim. Silent Hill, eu acho que como adaptação de game também é uma das melhores aí. Vocês dois que não jogam videogame chegaram a assistir Silent Hill? Assisti e, como você falou, dá um belo cagaço. Você não riu, então? Não. Bom, depois a gente tem um filme que a gente até pode dizer que é baseado num game, porque inventaram isso pro game. Eu posso até dizer que foi pro Mega Drive, que foi Alien vs Predador. E aí adaptaram isso pro cinema. Depois fizeram um filme Alien vs Predador. Ali no cinema, essa adaptação acho que foi até mais fácil, porque eu acho que na verdade ele fez o processo inverso, né? Você tinha o filme, os filmes, né, do Alien, do Predador, fizeram um jogo, aí criaram lá um game de Mega Drive e tal, que era Alien vs Predador, aí falaram, porra, boa ideia que criaram pro game, vou trazer isso daqui pro cinema. Mas ele é completamente independente, assim, porque tem gente que não sabe que existe o game, tem gente que não sabe que existe o filme, então ele é completamente independente, uma criação da outra. E esse caso também é meio atípico, porque também o próprio Alien e o Predador nasceram no cinema, aí as duas franquias foram pro videogame, lá se misturaram. Então não sei se é mais válido pela franquia do cinema ter ido pro videogame ou do videogame ter ido pro cinema. Mas já era um sucesso, tanto o Alien quanto o Predador já eram sucessos no cinema. Talvez por isso que o filme fez um certo sucesso aí e ganhou a continuação. E o Alien vs Predador, ele foi dirigido pelo Paul W.S. Anderson, que é o diretor do Mortal Kombat. Ainda dentro disso, né, dentro dessa parte de Alien, monstro e tal, a gente tem outro filme que é o Doom, que daí já é um filme totalmente... Eles tentaram trazer um pouco no filme aquela coisa da primeira pessoa e tal, mas é um filme de 2005, mas cara, eu acho o filme horrível. Tem lá o Dwayne The Rock Johnson, né, que é o cara hoje em dia fortão da vez, né, e esse filme não tem aquela paixão que o jogo trazia. O jogo era um jogo que foi muito inovador e o filme não chegou nem perto de ser inovador. Mesmo porque também a gente tá falando de um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Então, basicamente a experiência é você com 10 tipos de armas na mão, andando por corredores e matando monstro. No filme, isso aí esquece, né? Essa interação sua de você tá em primeira pessoa controlando, a partir do momento que você já tira essa experiência de primeira pessoa, já ferrou tudo, né? O filme eu não acho tão podre, apesar de não ser grande coisa, mas pra quem jogou Doom tanto quanto eu joguei assim, pra assistir o filme desencana, finge que está assistindo outro filme de ficção científica e monstro, mas se querer relacionar com o jogo é meio frustrante. Aí a gente tem uma sequência de agentes ou de personagens aventureiros, né, que a gente pode dizer. E daí a gente tem Hitman, que é um jogo de um agente secreto. A gente tem o Max Payne, que é um cara que, também tem esse negócio meio que de vingança, uma luta um pouco mais contra demônios, a gente pode dizer assim, né? E a gente tem também um outro jogo que aí já é todos esses em terceira pessoa, quer dizer, você vê o bonequinho ali se mexendo,
mexendo, que é justamente o que o Dani falou, o Prince of Persia. Esses jogos, esses filmes, eles vieram meio que numa sequência, né? Você tem o Hitman em 2007, tem o Max Payne em 2008 e tem o Prince of Persia em 2010. Todos os filmes também, eu diria que todos mais ou menos no mesmo nível, né? O que me pega muito nisso é justamente essa falta, às vezes, até de qualidade em termos de tentar fechar a história de uma maneira que compense aquela falta de imersão, entendeu? Não tem uma história que compense a falta de imersão. Você tem uma história que eles tentam repetir mais ou menos o que traz no jogo, só que você acaba batendo nessa... totalmente controverso, né? Esses 3 exemplos que você acabou de citar, que é o Hitman, o Prince of Persia e o Max Payne, eu já falando por mim, eu gosto de videogame, já cheguei a jogar um pouco de todos esses jogos, mas na boa, não tive interesse em assistir nenhum deles no cinema, já peguei alguns passando na TV e não consegui assistir até o final. Acho que começa a ficar uma adaptação meio fajuta e não convence, e a hora que você vê, você não tá com vontade de assistir. Eu não terminei de assistir nenhum, então não posso nem falar muito dos filmes. Os jogos são muito legais, fizeram bastante sucesso, a maioria deles tem continuações aí, acho que todos esses têm continuações, mas o filme já não, eu pelo menos também já tava numa fase da vida, quando você é adolescente você acaba assistindo na empolgação, daí eu já tava curtindo outros tipos de filmes, na boa, não conseguia assistir nenhum desses até o final. Eu acho que também é uma questão de fazer com que fazer o espectador se envolver com o personagem principal. No videogame, como você tem essa imersão de você viver o personagem, talvez não tenha uma preocupação tanto em criar um personagem tão profundo. Então talvez a questão pro cinema, e que nenhum filme fez isso, ou pelo menos não que eu me lembre, é criar um personagem principal que um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais tridimensional, que faça com que a gente consiga viver o que ele está vivendo, ou entender o que ele está vivendo. E eu acho que talvez seja essa a grande falha e o motivo pelo qual não tem um filme, adaptação de game, que seja realmente muito bom. E o que vocês acham de repente, uma solução como de Detona Ralph, por exemplo? Que você pega um personagem novo e você insere ele, interage ele com outros personagens. Então vamos supor, a gente poderia pensar num filme, de repente, do próprio Mortal Kombat, mas aí levando um personagem novo pro Mortal Kombat e você se envolver com ele, e aí ele ali defrontar alguns personagens antigos, sei lá, vocês acham que isso é uma boa solução? Eu acho que pode ser uma boa solução, mas aí no fim acaba sendo meio que um roteiro original que você se apropria ali um pouquinho do que tem no videogame lá, que é a questão do Detona Ralph. Ele é um roteiro original que ele usa elementos de vários jogos, mas ele não depende da história exatamente de cada jogo, nem da experiência, da interação que você tem com o jogo. É uma história que se passa no universo que colhe personagens de vários jogos e ele se desenvolve em cima da história do personagem, que é o Ralph. E eu acho que funciona melhor com uma animação, nesse caso específico, e não funcionaria necessariamente em qualquer filme. Apesar de que eu gostaria muito de ver um Marvel vs Capcom no cinema, viu? Essa eu fiquei com vontade agora também, não tinha pensado nisso, Dani. Bom, tem vários filmes, mas eu acho legal a gente falar também um pouco do que tá por vir, né? Alguns filmes que são assim, já tem muita gente de olho, e aí a gente pode dizer que, por exemplo, um que tá muito próximo aí de ser lançado é justamente o Need for Speed, que é um jogo de corrida. Ele vai ter uma pegada muito, muito, muito próxima de Velozes e Furiosos, assim. Mas ele tem a coisa do carro, né? Que eu acho que chama mais atenção do que o Velozes e Furiosos. Porque no Velozes e Furiosos você tem uns carros um pouco mais tunados. E no Need for Speed é uma coisa um pouco mais esporte, assim. São os carros tipo uma Ferrari, uma Lamborghini e tal. E o filme também já tá chamando a atenção, porque tem aí no seu elenco o protagonista do filme é justamente o Aaron Paul, que foi o Jesse no Breaking Bad, e aí ele também já chama a atenção por esse filme, né? Porque é o primeiro longa que ele é protagonista e já chega com um nome forte no mercado e tal. Mas assim, não é um filme que me empolga em termos de qualidade de história, assim. Mas
pelo menos no trailer, a gente já consegue ver algum deslumbre de boa atuação do Aaron Paul. Esse sem ver eu já posso adiantar que deve ser uma picaretagem dos infernos, porque você pega um jogo de corrida, onde o principal objetivo é te dar a possibilidade de pilotar um carro pelas ruas, pelas estradas aí, loucamente. Qual que é a necessidade de você pegar, e detalhe, o jogo de corrida não necessariamente, ele pode ter qualquer história do mundo, ele te deixando você pilotar o carro que você escolher, beleza, tá valendo. Agora, qual que é a necessidade de você ter um filme que você se apropria de um nome? É só querer ganhar dinheiro em cima da turma mesmo. Pega um nome conhecido, a franquia que já rendeu milhões aí, que é a Need for Speed, é legal, os jogos são muito bacanas. Você pode desenvolver o mesmo filme, fazer uma história e não precisa usar. Então é picaretagem. Não assista esse filme, eu não vou assistir. Ninguém deve assistir esse filme, porque isso aí é pra arrancar dinheiro. Você odeia Need for Speed? Eu gosto dos jogos, mas pra que fazer um filme com... Vamos fazer um filme enduro. É você dirigindo de noite, aí depois você dirigindo na neve, aí depois você dirigindo no deserto, e vamos fazer uma história, por que você dirigiu à noite, por que você dirigiu no gelo, e por que você dirigiu... Não precisa. Você pode fazer qualquer filme, não precisa fazer um filme desse. E já tem Velozes e Furiosos, vamos esperar o Velozes e Furiosos 45, né? Então, beleza. Outros que estão pra sair aí, que estão falando já, estão pensando em refazer Mortal Kombat, e aí pode ser uma coisa bem interessante, principalmente porque hoje a gente pode oferecer muita tecnologia para os estúdios, né? Estão pensando também em Devil May Cry. Conhece esse jogo, Zimbis? Não? Cara, eu conheço, mas eu não joguei. Não é um jogo que eu peguei e fui muito a fundo nele. Pô, mó chato deve ser tipo um demônio chorando. Na verdade, é você fazendo o demônio chorar. Então, o jogo basicamente é sobre um cara que vai até o inferno, vai lutando contra várias criaturas demoníacas e ele tenta, sabe, ele vai lutando contra criaturas demoníacas, basicamente. Olha a diferença de como soa legal, né? Tipo, um demônio chorando, é uma bosta. Você fazer o demônio chorar, tipo, isso é foda, velho. É verdade. E um que já tá aí há vias, já estão desenvolvendo, já tem ator que vai interpretar, é justamente o Assassin's Creed. O Assassin's Creed já é uma linha totalmente diferente do God of War, porque é uma franquia também, só que os assassinos, eles não são o mesmo personagem, cada personagem tem uma história independente. Então, nesse caso, nada impediria que eles pegassem um personagem totalmente novo dos livros e tal, e aí transportassem ele para o cinema. Aí teria uma adaptação muito mais bem estruturada, assim. Agora, já falam que o Michael Fassbender vai ser o protagonista, já estão falando que começou já as produções de roteiro, história. Então, é um jogo que pode muito bem trazer muita coisa legal aí pro cinema, e é um jogo que tem esse lado que não briga ali com essas coisas mitológicas como o God of War. Não precisa de tantos efeitos especiais como o God of War precisaria. E se o Michael Fassbender topou, eu acho que é porque o roteiro deve estar legal. Então acho que dá pra confiar um pouco. Então, esse que é um ponto bem característico, principalmente dessa nova onda dos jogos de videogame aí. O que acontece? De uns 5 anos pra cá, talvez até um pouco mais, os jogos que estão sendo produzidos, eles estão tendo uma preocupação muito grande com o enredo e com o roteiro. Os jogos, eles, como qualquer filme, eles têm o roteiro, eles têm uma produção de cenas de computação gráfica para complementar a história. Então, a preocupação em produzir jogos com histórias interessantes cresceu demais. Então, o Assassin's Creed é um exemplo de um jogo que tem uma profundidade na história gigantesca. Por um lado é legal, porque, para adaptar isso e fazer um filme interessante, talvez funcionaria. Por outro, deixa aquela dúvida. Será que os caras vão conseguir reproduzir num filme um jogo que se desenrolou em 3 jogos com uma profundidade de roteiro que se entrelaça com fatos históricos reais, né, que é a pegada do Assassin's Creed. Então isso deixa um medo de que, a chance disso
sair um filme meia boca, bem zoado aí é grande. Mas sim, isso é fato. Os jogos estão cada vez mais tendo essa pegada cinematográfica. Então, para quem acompanhou a própria franquia Assassin's Creed, o Call of Duty, o Battlefield, enfim, vai uma série de jogos aí. Todos eles, a sensação é que você tá jogando um filme, porque a preocupação de fazer uma história, de criar um roteiro, de encaixar tudo ali e fazer cenas que complementam o jogo são incríveis, assim. A qualidade desses jogos estão cada vez mais alto nível. Outros jogos que aí eu acho que vão ser muito arriscados de você colocar no cinema é Metal Gear Solid, que é uma franquia muito bem resolvida no videogame. Ela tem uma história muito desenvolvida. O personagem, você joga com ele jovem, joga com ele velho. Ele tem toda já uma sequência assim que você já conhece aquele personagem, então isso pode deixar o filme perigoso. E um outro jogo que eu acho que é extremamente complicado de você fazer pro cinema é God of War, assim, que falam em God of War pro cinema e tal, mas tem muita gente a favor, muita gente contra. Eu acho que a maior preocupação de quem pensa em fazer esse filme é justamente porque é um personagem muito caricato. Só pra aproveitar ali um raciocínio, aproveitando a questão do Metal Gear Solid, que, pô, também é complicado você querer adaptar uma história de um jogo, que o Metal Gear, se não me engano, deve estar no quarto jogo, no quinto jogo. Então você pega a bagagem, o quanto de história não tem em 5 jogos, 4 jogos, pra você querer enfiar tudo num filme, que o Daniel falou, você tem que desenvolver o personagem, criar ele com toda a profundidade pra te entregar um filme de 2 horas, entendeu? Então a chance disso não ficar legal é gigantesca. Já no caso do God of War, sei o que dizer. Eu não jogo muito God of War. E é ótimo, né? Porque o Daniel não joga videogame, o Henrique não joga videogame. Então... Mas eu sei, o personagem o jogo, né, também os 4, 5 jogos são totalmente centralizados na questão do personagem. O personagem é super forte e caricato também. Talvez um filme possa dar certo, mas seria uma maluquice sem fim, porque o jogo é basicamente você esmagar botão e dar porrada em monstro. Então, fazer um filme com essa pegada assim, acho que vai ser meio estranho, mas tem quem assiste, né? Mas eu acho até que é mais do que isso, porque o personagem, o Kratos, ele é um personagem muito complexo, porque ele é tipo um anti-herói, né? Ele é um cara que mata os deuses, ele luta contra várias criaturas mitológicas, assim, né? Você vê ele matando medusas, vê ele matando minotauros, e ele é um anti-herói, você não gosta dele, e assim, já estão falando que o filme seria, vamos contar como Kratos se tornou Kratos, que você já sabe, porque se você jogou o jogo, você já viu como ele se tornou esse anti-herói, esse anti-deus, assim. E acabou de sair um jogo que se chama God of War Ascensions, que é justamente contando a origem dele. Quer dizer, é muito perigoso eles pensarem em fazer um filme dentro da franquia de God of War, que é uma das franquias mais bem sucedidas do mercado. Como que você vai transportar isso, essa profundidade toda que a pessoa viveu pro cinema, entendeu? Eu acho que eles deveriam inovar, deveriam fazer o Kratos mostrando o lado homem, o lado pai. Assim, tentar humanizar o cara, entendeu? Como que é uma tarde de domingo com o Kratos? Esse é um ótimo filme. Kratos no supermercado, Kratos na farmácia porque está gritando. A vida de Kratos. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Plano Detalhe
detalhe da semana, aquela dica especial para você passar bem a sua semana, ter o que fazer no seu final de semana. E eu vou pedir pro Daniel começar agora, porque eu e os ímpios a gente precisa tomar água agora. Então, Dani, conta aí qual que é seu plano detalhe. Meu plano detalhe é rapidinho hoje, viu? Além de rapidinho, eu vou mudar completamente de assunto, tipo, outra coisa, completamente outra coisa. É porque faz pouco tempo que eu descobri que uma cena clássica do cinema foi feita com um bezerro. E eu vou explicar direito como é que funciona. Quem não assistiu tem que assistir o filme surrealista dirigido pelo Luiz Buñuel e pelo Salvador Dalí, chamado Um Cão Andaluz. Quem não assistiu tem que ver, é fácil de achar, esses filmes que você acha pra baixar rapidinho, porque ele nem é tão longo e tal. E esse filme tem uma das cenas mais clássicas, que é a primeira cena do filme, é de um olho sendo cortado por uma navalha, né? E é uma cena super tensa, o filme inteiro não tem nenhum sentido, porque até o cinema surrealista, ele é surreal, ele não é pra ter sentido. E eu não sabia dessa curiosidade. O Luiz Buñuel disse, né, afirmou em entrevistas, que pra fazer aquela cena, ele usou, tipo, uma máscara, né, até a cena é muito rápida, então dá pra enganar bem. Ele usou, tipo, uma máscara e dentro tinha um olho de um bezerro morto. Foi um bezerro que tinha morrido, eles pegaram o olho pra cortar e mostrar todo aquele líquido, né, que tem no olho saindo e tal. Então é uma cena super tensa e muito louca, de um filme sensacional, que faz parte da história do cinema, a gente precisa assistir. E essa curiosidade que eu descobri e achei muito legal. Muito bom, e agora é a vez do Henrique, que está disperso hoje no podcast. Vai, Henrique, fala o seu plano de detalhe. Tô disperso nada, que eu tô jogando Mortal Kombat 2 aqui no computador. Daqui a pouco eu vou digitar Win no DOS, e daí vai pro Windows. Meu plano detalhe é uma dica para um show que vamos ter ano que vem. É do Hugh Laurie. Daniel, você sabe quem é o Hugh Laurie? É o cara do House. Isso mesmo, é o ator que fazia o Dr. House. Ele é cantor jazz também, e ele vai vir para divulgar o segundo CD dele, que chama Didn't It Rain. Ele vai vir para São Paulo, Rio, Porto Alegre, BH, Brasília e Curitiba em março. Então, se você procurar na internet, você consegue pegar o álbum anterior dele e conseguir algumas músicas desse novo álbum. Daí você vai ver ele cantando e tal. E o Hugh Laurie, além de ser ator e músico, ele também é escritor. Ele tem alguns livros já escritos, um deles foi até publicado no Brasil. Então fica a dica aí pra se programe ano que vem, em março. Vai lá, se quiser, vai ver o Dr. House cantando. E aí, Zimbronésio, o que você trouxe pra nós nesse humilde podcast? Minha dica, meu plano de detalhe vai ficar dentro do universo, do tema do podcast. Vou falar de um jogo que eu joguei bastante, inclusive na companhia dos colegas presentes aqui, que é a franquia do Call of Duty Modern Warfare. Justamente pelo fato de que eu tive muita sensação de eu estar num filme. Então, eles fazem questão de colocar umas cutscenes durante o jogo que você fica muito imerso na história. A história tem uma série de reviravoltas, acontece muita coisa, personagem morrendo, mas, cara, é muito louco. Desde do Modern Warfare 1 até o 3, acho que vale a pena. Então, se tiver a oportunidade de jogar o primeirinho aí, o Call of Duty 4 Modern Warfare, que é o primeiro da sequência Modern Warfare, acho que já fica a dica, porque é um jogo que eu gostei bastante mesmo. Disponível para PlayStation 3, Xbox 360. E você tá a fim de jogar Battlefield 4 ou não? Você tá me cantando? Não, porque é um jogo novo que tá saindo aí. Pô, tô escutando várias críticas ótimas sobre o jogo. Fim de ano é foda, tem um monte de jogo que eu quero jogar. Acho que eu vou acabar jogando, mas não tá na lista das prioridades ainda. Entendi. O meu plano detalhe vai para uma graphic novel chamada Day Tripper, que é do Gabriel Bá e do Fábio Moon. Uma graphic novel fantástica, uma obra brasileira. E se alguém um dia se empolgar, leia com carinho para pensar em fazer um filme mesmo dessa obra, porque ela é fantástica. A gente acompanha a história
de um cara chamado Brás de Oliveira Domingos, que ele é filho de um escritor brasileiro que é mundialmente famoso. E ele fica vivendo nessa sombra do pai dele, ele não sabe ainda direito o que ele vai fazer. Então ele fica nessa, tentando de alguma maneira se encontrar na vida, e a gente vai lendo e vai acompanhando toda essa linha de pensamento dele, toda a linha de raciocínio que ele tem, as viagens que ele tem, e é demais, assim, é um livro que você lê e ele não para só na leitura, ele vai te fazer refletir, inclusive, sobre a sua própria vida. É impressionante a qualidade dessa obra, é uma obra que merece muita atenção mesmo para você ler com calma, com prazer, e vale muito a pena mesmo. Eu tô me impressionando muito com essas graphic novels que têm saído, assim, são muito boas, autores novos, não são autores mais velhos e tal, você tem pessoas jovens que estão construindo obras extremamente profundas, extremamente bem arquitetadas, e o Day Tripper não foge disso, assim, é uma qualidade impressionante em desenho, em roteiro. Olha, se você pegar só para ler os depoimentos que foram dados a respeito do livro, já dá vontade de ler na hora, porque tem muita gente importante lá dizendo que são obras que eles vão lembrar pro resto da vida. Então, se você tiver aí um dinheirinho guardado para esse final de ano, Natal, vai lá e compra Day Tripper, ótima graphic novel para se dar de presente, para você comprar para você mesmo, inclusive. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 65. Falamos sobre games que foram para o cinema. Relembramos alguns daqueles games que fizeram sucesso, outros que não fizeram tanto, aqueles games que vão chegar ainda no cinema. Demos uma passada por esse gênero, mas é um gênero que com certeza merece aí um podcast 1, podcast 2, podcast 3. Então foi um tema muito legal. A gente só tem que agradecer aqui a presença do Matheus Imbres, que veio mais uma vez nos prestigiar aqui, gastar o seu tempo, doar o seu tempo para o público do Cinemação, que tanto gosta de ouvir essa sua voz aveludada. Eu que agradeço pelo convite e 2015 estamos aí de novo. O cara só recebe convite de 1 em 1 ano. Isso aí, galera. Espero que todo mundo tenha ficado morrendo de vontade de jogar videogame, que nem eu, só que não. Mas valeu pra todo mundo e até a próxima. Valeu, Rafa, valeu, Dani, valeu, Zimbres. E eu vou continuar aqui jogando Angry Birds Star Wars. Falou! O podcast Cinemação número 65 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Perfeito, vamos colocar então o Rock and Roll para homenagear aí o Fernando. E aí eu queria a opinião de vocês então sobre a Jennifer Lawrence. Ele perguntou aí o que a gente acha dela. Não sei, eu gosto dela, assim, como pessoa, ela é gostosa e tal. Mas eu também... Como gostosa, né? Eu quis evitar isso, mas tá, né? Como pessoa gostosa.